Você já imaginou quando você está bem, quando você está feliz, quando você está contente, que não seja somente de procurar Deus na hora difícil, mas parece que as coisas se repetem. As pessoas procuravam Deus quando as coisas estavam apertando, e eles entenderam naquele dia que eles queriam ouvir a palavra de Deus. Então a espontaneidade, isso tem que partir de dentro do coração. Não adianta eles dizer, vamos ouvir a palavra de Deus, a pessoa até de repente a pessoa até vai, né? Para não perder o amigo, como diz o outro. Mas na verdade, por dentro dela, seu coração está fechado. E a primeira coisa que nós precisamos entender, que para nós recebermos a palavra de Deus, nós precisamos receber ela de bom grado, com alegria, com disposição, com interesse, com aceitação. Porque senão ela não irá produzir o fim desejado, não irá produzir o resultado. Porque Deus está mandando a sua palavra, Deus está nos direcionando a sua palavra, mas o nosso coração, o endereço do nosso coração, só nós podemos abrir, só nós podemos deixar entrar. Mas a palavra de Deus está aqui, está sendo pregada. Então aquele homem que ele ficou espantado e disse: vocês querem mesmo ouvir da palavra? E nós queremos ouvir da palavra. Havia uma unidade, coisa linda quando há unidade, há um interesse em comum. As pessoas queriam ouvir da palavra, era harmonioso, eles tinham um propósito. Eles diziam: olha, nós não vamos sair daqui enquanto você não ler toda a palavra. Não está escrito assim, né? Mas figuradamente, a gente até para ilustrar, eu creio que talvez ele tenha dito assim: olha, é bastante coisa que nós vamos ler, se não tem problema, nós vamos ficar aqui e ouvir da palavra. Quantas vezes, queridos, nós não estamos dispostos a ouvir da palavra de Deus? Quantas vezes nós temos muita disposição para ficarmos horas numa atividade, horas num compromisso, horas numa conversa, horas numa roda de amigo, mas quando se trata de sentar e de ouvir a palavra, nós temos um tempo limitado. O nosso relógio parece que anda mais rápido, ele avança mais aceleradamente. E aí nós temos um tempo, diz: olha, pregador, eu te dou para ti 40 minutos, no máximo 30, 40 minutos do meu tempo. Depois disso eu não vou parar mais para ouvir. Mas que bom se fosse o contrário, e nós chegássemos com esse nível de aceitação, de harmonia, de desejo e de interesse, e de chegando sem tempo, sem pressa para sair da presença de Deus. E assim aconteceu naquele dia. Eles foram todos para a praça, e ali, naquele lugar, então aquele homem abriu a palavra de Deus. Ele abriu a palavra e diz assim no verso 3. Você que está nos acompanhando aí, né, por esse canal de transmissão, estamos lendo Neemias capítulo 8, verso 1, agora no verso 3. Ele leu em alta voz desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens e mulheres e de outros que podiam entender, e todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Então não havia distrações, não havia conversas laterais, não havia outro tipo de conversa. Todos estavam atentos. Se caísse uma caneta no chão, eles ouviriam. Eles estavam todos atentos para ouvir o que sairia do livro da lei. E aquele homem leu a palavra. E diz aqui ainda no verso 4, o escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Tu vê, até um altar eles construíram na praça. Eles construíram uma edificação, fizeram um púlpito lá, alto,
para que quando ele falasse de lá, todos pudessem ver. E ali então, ainda no verso 5, Esdras abriu o livro diante do povo. Esse podia vê-lo, pois estava no lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo se levantou. Depois vamos ler o verso 6. Então havia atenção, havia uma mente aberta para receber da palavra. Se ainda nós formos ver lá no verso 8 desse mesmo capítulo, diz assim, no verso 9: então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus. Nada de tristeza, pois todo o povo está chorando enquanto ouvia as palavras, a palavra da lei. Havia uma comoção tomando conta, porque havia muitos anos que não se ouvia da palavra. Então, quando ele começa a falar da palavra, não houve dificuldade para ele falar, porque havia atenção. Uma coisa é você falar com uma pessoa que te dê atenção, sim ou não? Outra coisa é você estar falando com uma pessoa, mas ela não está te dando atenção. Ela está até conversando com outra pessoa, dizendo: até estou te ouvindo, mas estou aqui prestando atenção aqui nele, tocando. Mas quando se tem atenção, é mais eficaz, sim ou não? É mais eficaz a compreensão. Se nós já temos uma dificuldade muito grande de compreensão, imagine se nós não estivermos dando a devida atenção. E por que nós temos que dar atenção? Porque nós não estamos diante de um livro qualquer, nós estamos diante da palavra de Deus. E quando esta palavra se abre, ela deve ser digna de toda a nossa atenção, de reconhecimento, que estamos tratando de algo importante, de algo sério, não para tristeza, não para choro, mas para transformação da nossa vida. Então, Esdras começa aí, eu creio que todo sacerdote, o ofício dele era instruir o povo, levar o povo até Deus. E quando esse homem de Deus, ele é requerido ainda para fazer isso, alegra o coração dele, porque o povo veio até ele, dizendo: nós queremos ouvir a palavra. Mas que bom que vocês querem ouvir a palavra, porque geralmente é o contrário, né? Ele iria atrás das pessoas e as pessoas desmotivadas: talvez agora, ou vamos lá para não perder o amigo, vamos lá para preencher o espaço. Não, naquele dia foi diferente. Esdras era o alvo da atenção. O livro estava sendo aberto, ele era o centro da atenção daquelas pessoas. Eu acredito que nem as crianças incomodavam, porque todos estavam fitos olhando para a palavra. Eu acredito que até as crianças se sentavam para ouvir da palavra, que é importante ensinar desde os pequeninos, né? E ainda nesse verso 5 diz que quando abriu o livro, todo o povo se levantou. O que significa isso? Queridos, diante de uma autoridade, diante de uma pessoa de uma posição, existe determinados rituais de reverência. Cada cargo exige a sua reverência. Você não chega de qualquer forma, às vezes, diante de uma autoridade. Existe um protocolo, existe um nível de exigência, existe uma etiqueta, existe um determinado vestuário. Não é assim? Não se pode chegar de qualquer maneira. Quando a palavra de Deus se abriu, talvez eles estavam sentados ali, cessou-se as conversas e todos se colocaram em pé. Todos se colocaram de pé, como um sinal de reverência. Não ficaram talvez numa cadeira mais espreguiçados ou mais à vontade, eles se colocaram em pé.
e alguém comandou isso? Não, porque ali eles colocaram reverência. Agora é a palavra de Deus. Sabe, isto a igreja tem perdido muita reverência nos últimos dias. Fruto disso que muitas vezes nós estamos entrando em decadência espiritual, porque não temos a devida reverência à palavra de Deus. Quando a palavra de Deus ela entra, cessam-se as movimentações, cessam as conversações, toda a atenção. O celular está chamando, que fique, deixa para lá. Agora eu vou parar para ouvir a palavra de Deus. Então houve temor, houve reverência, porque quando ele abriu o livro, aquele livro era notório, era digno de merecer atenção. Eu digo para vocês, nós todos os dias, todos os domingos, todos os dias temos aberto o livro da palavra. Será que nós temos tido a reverência devida? Será que nós temos dado a atenção devida porque o que esta palavra está falando conosco? Ou nós temos tratado de qualquer maneira, ou às vezes nós nem estamos prestando atenção, estamos talvez sentados, talvez até você que está aí nos ouvindo no sofá, ali, mas está fazendo conta, pensando, e amanhã eu tenho que ligar para esse e para o outro, e depois talvez que encerre essa ministração, alguém pergunta, o que mesmo foi falado lá, naquela pregação? Olha, parece que ele falou de muro, que tinha que fazer um muro. Sabe? Parece uma brincadeira, mas é verdade. Parece que tinha que fazer um muro lá e alguma coisa sobre muro e sobre restauração, mas eu nem lembro mesmo qual é o livro que foi falado. Por quê? Fruto que a nossa atenção não está depositada naquele momento que nós colocamos a nossa atenção, toda a nossa capacidade racional, e Paulo falava isso, que nós devemos apresentar o nosso culto racional a Deus. O que significa isso? Cessam-se as brincadeiras, as movimentações, tem tempo para se alegrar, tem tempo para rir, tem tempo para conversar, mas quando nós estamos chegando diante desta autoridade, que é a palavra de Deus, e por isso que ela merece um lugar de destaque. O povo possui um lugar de destaque, de honra. Ela não seria lida de um vale, não seria lida de qualquer lugar, para ver a restauração e dizer assim: Esdras, nós precisamos de uma restauração. Nós não podemos cair de novo nesse enlace que nós caímos de 70 anos, a nossa geração se perdeu, ficou para trás, alguns morreram, foram enterrados lá, não voltaram mais para casa, outros ainda nem sabem desta lei, porque não foi contado para eles. Não, mas os nossos pais, os avós, os pais dos pais, eles vieram e nos disseram: quando vocês voltarem, talvez eles não puderam voltar, velhinho, mas se vocês voltarem um dia para a nossa pátria, quando vocês chegarem lá, vocês procurem um homem de Deus, vocês vão ao encontro desse homem de Deus e peçam para ele trazer o livro. E quando ele trouxer o livro, peça para ele abrir e ler esse livro em voz alta, em voz bem alta. E quando ele abrir esse livro, vocês escutem tudo, cada vírgula, cada ponto com atenção, porque esta é a palavra de Deus. E esta palavra de Deus, bem recebida e aplicada, ela vai gerar fruto de uma restauração espiritual nas nossas vidas. O texto é tão lindo, na verdade é um culto, né? Esse capítulo aqui nesse um culto, procurando ouvir a palavra de Deus tomando destaque, a palavra de Deus sendo pregada, a atenção devida, e no final de tudo isso, olha só no verso 6, diz: Esdras louvou o Senhor, o grande Deus. E todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor prostrados com o rosto em terra. Houve quebrantamento, houve reconhecimento que a atitude estava errada, que o comportamento estava errado, que precisava haver uma mudança, que precisava
precisava haver uma transformação, e eu também estava falando hoje a respeito disso. Sabe por quê? Muitas vezes para o homem é difícil se colocar na frente do Evangelho, porque o Evangelho muitas vezes não vem de encontro àquilo que eu quero ouvir. O homem quer ser elogiado, o homem quer ser louvado, o homem quer ser engrandecido, mas o Evangelho nos coloca no nosso devido lugar. O Evangelho nos coloca no devido lugar, coloca ali, nos mostrando que sem quebrantamento, sem mudança de vida, nós não somos nada. Nós precisamos muitas vezes ser colocados no nosso lugar, não porque o Senhor quer nos humilhar, pelo contrário, mas nós precisamos nos aniquilar, precisamos descer lá no vale, precisamos quebrantar, precisamos que o Senhor nos mostre realmente as nossas falhas, os nossos defeitos, para que então, depois do tempo oportuno de Deus, Ele possa nos levantar, Ele possa então nos usar poderosamente. Muitas vezes o Evangelho Ele nos coloca nesse lugar, nos olhando: você tem esta falha, você tem isto, você precisa melhorar. Deixa que o Espírito Santo de Deus mostre os nossos defeitos, deixa que Ele aponte as nossas falhas, porque só assim nós vamos crescer. Se não houver quebrantamento, não houver mudança de vida, não há restauração. Então nesse dia, Esdras levanta suas mãos com esse cântico, adorando ao Senhor. Ele terminou de ler, eles ficaram da manhã, no raiar do dia, até o meio-dia já era, mas ninguém estava preocupado com o almoço, ninguém estava preocupado com estar ali na refeição. Eles chegaram ali muito cedo, mas eles não queriam sair da frente, e quando terminou, houve um grande louvor. Eles adoraram a Deus, eles levantaram as suas mãos, glorificaram ao Senhor, exaltaram o nome de Deus, e o culto estava completo. Alguns deles se jogaram no chão, adoraram o Senhor, talvez molharam aquela areia com as suas lágrimas, dizendo: obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado pela restauração. E nessa noite, eu quero convidar você para uma reflexão. Vamos restaurar a palavra de Deus no devido lugar, nas nossas vidas, na nossa casa, na igreja. Vamos receber esta palavra. Esta palavra é importante para nós. Se nós quisermos uma restauração completa, nós não sabemos o que vai vir amanhã. E o próprio Senhor Jesus Cristo diz: não vos preocupeis demasiadamente. Cabe cada dia cumprir o seu propósito, e o dia de amanhã pertence a Deus. O que nós precisamos nos preocupar é restaurarmos a nossa vida diante do altar de Deus, diante da palavra de Deus, trazermos a restauração da palavra de Deus, porque isso produz fruto. Nós já estamos encaminhando no final, mas ainda eu gostaria de ler o texto aqui, que diz assim: aleluia, no verso 13: no segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, sacerdotes e levitas, reuniram-se como escriba Esdras para estudarem a palavra de Deus. 70 anos não havia estudo da palavra de Deus. Agora eles queriam estudar a palavra de Deus. O fruto deste culto, o fruto desta reunião, trouxe eles de volta. Eles disseram: olha, nós queremos dar continuidade, nós queremos estudar desta palavra. E ali diz que descobriram na lei que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés que os israelitas deveriam morar em tendas durante a festa do sétimo mês. E ainda no verso 16: então o povo saiu e trouxe os ramos, e eles mesmos construíram as tendas, seus terraços, seus pátios, dos templos de Deus, na praça junto à porta.
E no verso 17, todos que tinham voltado do exílio construíram as tendas e moraram nelas, desde os dias de Josué, e então houve observância à palavra de Deus. Eles começaram a cumprir tudo o que Deus tinha determinado. E ali ainda, então nós vemos que no verso 12, verso 11, os levitas tranquilizaram o povo dizendo: acalme-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes, porque o povo estava realmente triste, mas a palavra de Deus trouxe o renovo, e a partir daquele dia houve louvor e houve alegria. Então nesta noite eu quero dizer para vocês, para todos nós aqui, você que está nos acompanhando, se nós atentarmos para a palavra de Deus, e nós colocarmos a nossa vida diante do Senhor, diante do altar de Deus, grandes coisas Deus vai trazer. Vai haver mudança de comportamento. Talvez o meu familiar que esteja longe, mas através de você começar, até na sua casa, num grupo familiar, abrir a palavra de Deus. Mas não de abrir a palavra de Deus quando a televisão está bombando. Não, mas dizendo: vamos abrir a palavra de Deus, vamos ler o que a palavra de Deus tem nos dizer. Muitas pessoas vão começar a ser quebrantadas pela palavra de Deus, vão começar a ser tocadas pela palavra de Deus, e vão começar a voltar e a querer até voltar a estudar e ouvir esta palavra, assim como aconteceu naquele dia. Então, observância da palavra, restauração da supremacia da palavra, colocando a palavra de Deus no devido lugar, aonde ela merece destaque na nossa vida. Reconhecimento que, se não for através da palavra de Deus, nós não teremos restauração. A partir dela, sim, nós vamos ter restauração. E nós devemos entregar, confiar e descansar em Deus, porque através da sua palavra, fazendo a nossa parte, Ele sempre fez a vida. Quem não faz a nossa parte somos nós, que estamos lá de cá do balcão. O Senhor sempre cumpriu a sua parte. Amém? Vamos nesse momento fazer uma oração ao Senhor, agradecendo a Deus por esta palavra. Podemos colocar de pé, vamos estar orando, agradecendo ao Senhor, e que esta palavra possa encontrar um coração, Senhor, realmente desejoso de ouvir também. Pai, nós glorificamos, exaltamos, bendizemos o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, e nós recebemos ela com alegria, Senhor. Que seja como naquele dia, na frente daquele sacerdote, que nós íamos chegar com fome da Tua palavra, com atenção, com desejo da Tua palavra, que nós íamos chegar com disposição de querermos estar diante da Tua presença, na Tua palavra, e colocarmos ela no devido lugar, num lugar de destaque, num lugar onde todos nós possamos reconhecer que a palavra de Deus é importante. A palavra de Deus, ela vai trazer os frutos, a restauração espiritual iniciar-se-á a partir de nós recebermos a palavra de Deus. E Deus abençoe, em nome de Jesus, a cada um de nós nessa noite, e recebemos essa palavra, e possamos guardá-la no nosso coração, e possamos remoer esta palavra e aprender mais com ela ainda o que tem para nos dar. Amém? Deus abençoe. Vamos estar ainda louvando a Deus mais uma vez. Adore ao Senhor, louve a Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor.
tua